nesse lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Iniciamos esse culto saudando você, nosso irmão e nossa irmã, com a palavra bíblica de Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, versículos 10 e 11. Ali está escrito o seguinte: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Com esta palavra bíblica, invocamos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nos reunimos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós honramos e também testemunhamos da nossa vida e caminhada de fé. Que Deus possa estar nos abençoando nesse culto virtual, publicado, que você pode reunir com sua família e assisti-lo para celebrar o seu culto doméstico. Reúna sua família e assista a esse culto. Convido para termos um momento de oração. Curve sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo teu amor revelado em Jesus Cristo e que mais uma vez podemos nos reunir em culto junto com os nossos familiares e mais irmãos e irmãs na caminhada da fé, te dando graças, Senhor, pelo teu amor. Confessamos o nosso pecado, pedimos pela tua misericórdia. Conceda-nos, Senhor, o teu perdão por tudo o que temos feito de errado em nossa vida, pela nossa falta de fé, pelo nosso testemunho comprometido, e pedimos, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance e transforme. Instrua-nos, Senhor, assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Também trazemos como palavra de perdão pela nossa confissão de pecados a palavra do Salmo capítulo 98, versículo 2, e ali está escrito: o Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com essa palavra anunciamos o perdão de Deus a todos que confessaram o seu pecado com sinceridade diante de Deus e buscam viver de acordo com a vontade e o plano de Deus. Que Deus esteja ajudando cada um e cada uma. Acompanhe na sequência o hino. Glória, louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória, louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Onde acharemos um Deus como tu, que nos perdoa e nos dá o seu amor? Onde acharemos um Deus como tu, que nos perdoa e nos dá o seu amor? Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. Em sua glória louvemos ao Senhor, assim demos louvores ao nosso Senhor. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo se Ele é por mim? O Senhor é a minha paz e a minha salvação, de quem terei medo se Ele é por mim?
céu, demos ao Senhor, assim, demos louvores ao nosso Senhor. Palavra bíblica, Coríntios 1, capítulo 12, versículo 12 a 31. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que mais tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é a parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagre, depois os que têm o dom da cura, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagre, nem de curar doença, nem de falar línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforçam para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja sobre cada um e cada uma. O ensino que essa carta de 1 Coríntios nos traz, especialmente no capítulo 12 desse texto que nós ouvimos a leitura, nós reconhecemos que o ensino sobre a igreja que o apóstolo Paulo transmite é maravilhoso. O problema é a aplicação, que não é tão boa quanto a teoria como o ensino. O que é questionado nesse texto bíblico é a prática das pessoas e não o ensino bíblico em si, que também nós devemos no nosso tempo aplicá-lo, assim como o apóstolo Paulo ensinou essa comunidade de Corinto. Cristo deve ocupar o primeiro lugar, o lugar principal na nossa vida, para que nós possamos dar o testemunho que é esperado de nós como cristãos.
O nosso desafio significa nos sujeitar àquilo que Jesus nos deixou como tarefa de seguirmos a sua vontade, seguirmos o seu plano, seguirmos a sua tarefa que nos foi deixada. Nós, como membros, cabe cumprir esse desafio, não seguir os nossos próprios interesses e os nossos próprios caminhos. Assim, devemos estar aptos para ensinar aquilo que Jesus Cristo nos repassou e nos deu como incumbência para transmitir adiante. A igreja sempre teve que lidar com esses problemas de divisões, por razões grandes ou razões pequenas. Sempre houveram costumes, houveram tradições, houveram interpretações variadas que trouxeram confusão na vida da igreja. Na própria carta, o apóstolo Paulo também fala da preferência de algumas lideranças por um ou por outro dos apóstolos. Também havia divergência quanto ao culto, na celebração da ceia, enquanto uns comiam antecipadamente, outros ficavam sem poder partilhar da ceia. Também sobre vestimenta, exemplo do véu, e tantas outras tradições que às vezes faziam parte no contexto da comunidade. No capítulo 12, o apóstolo Paulo chama atenção sobre os dons. E ali destaca que muitos na comunidade de Corinto tinham preferência, queriam sobressair-se e ser mais honrados do que outros por causa dos seus dons. Assim, nós podemos dividir o texto que ouvimos a leitura em 5 partes distintas. E a primeira delas menciona que todos fazemos parte do corpo de Cristo. Devemos buscar comunhão e estar integrados uns com os outros, porque todos somos servos, todos somos chamados a servir, todos somos chamados a fazer parte do corpo de Cristo e assim comprometidos com Ele para promover aquilo que Deus espera, aquilo que Deus também nos incumbiu como seus filhos. Segunda parte está destacado entre os versículos 15 a 20, onde cada membro tem o seu valor. Todos têm a mesma importância, porque Deus é quem nos dá o valor e porque Jesus Cristo já derramou o seu sangue na cruz para nos igualar e todos estarmos na mesma condição de graça diante de Deus. Todos somos membros do corpo de Cristo e por isso todos temos lugares e funções diferentes, funções importantes e determinantes para que o corpo funcione bem. Terceira questão que quero destacar são os versículos 21 a 25, onde que todos são membros e uns dependem dos outros. Mutuamente há a interdependência, onde um ajuda o outro, e o comprometimento ou a dificuldade de um membro representa a dificuldade de todos os membros. Todos são necessários, todos são importantes, todos têm o seu lugar, todos têm a sua função, o seu papel, para que o corpo funcione bem. O quarto aspecto que quero destacar está no versículo 26, que é o resultado partilhado com todos, onde todos somos chamados a experimentar e nos alegrar com as coisas que são motivos de elogios recebidos e assim celebrar isso diante de Deus, ou por outro lado, quando há situação de sofrimento, também sofrer com os demais. Como quinto ponto, nos versículos 27 a 31, somos lembrados que todos individualmente somos membros, mas coletivamente somos corpo. Calvino comparou a igreja com uma orquestra. Os instrumentos sozinhos eles são limitados, mas quando formam a orquestra fica aquela harmonia gostosa de ouvir, muito importante e muito bonita. Assim, quando nós nos percebemos como parte do corpo, nós entendemos que somos parte dele e estamos para servir o todo do corpo. Com isso, penso que podemos traçar pelo menos 4 conclusões. A primeira delas que menciono é que a condução da igreja ela acontece pelos dons por meio do Espírito Santo, submissa ao próprio Deus, porque Deus quer encorajá-la, Deus quer renová-la, Deus quer fortalecê-la e para isso também nos chama como parte. Segunda conclusão é que vários membros representam os vários dons, os dons diferentes, onde esses não devem estar descobertos ou servir para honrar algumas pessoas apenas. Mas todos os dons são chamados para estarem em exercício para servir o próprio Deus e honrar o próprio Deus.
Terceira conclusão: como corpo, nós dependemos uns dos outros e precisamos da ajuda dos demais para haver a harmonia e para o bom viver, para realizar o testemunho e a tarefa que Jesus Cristo deixou para a igreja realizar nesse mundo. E como quarto ponto da conclusão, quero destacar que todos somos servos do corpo até o fim da nossa vida. Não devemos perder a experiência acumulada, mas com ela também servir e ajudar outras pessoas. Assim somos chamados a honrar a Deus com os dons que Ele nos tem dado, porque com isso nós também honramos, agradamos a Deus e realizamos o chamado e a tarefa que Ele nos tem incumbido. Que Deus assim nos ajude. Amém. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. La, 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 fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Chegando ao final do culto de hoje, agradecemos pela sua participação, por você reunir a sua família e celebrar esse culto doméstico. Deixamos o convite para a próxima terça-feira, você e sua família participarem do estudo bíblico virtual, que encaminhamos o link um pouco antes das 19 horas, quando inicia o estudo bíblico. Também comunicamos que os cultos presenciais nas comunidades estão acontecendo de acordo com a programação prevista nas comunidades. Seguimos as orientações que nos são estabelecidas. No mais, desejamos que possamos servir e honrar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Agora, para o momento final do culto, convidamos para o momento de intercessão e queremos nos curvar diante de Deus e orar. Curve-se fechando os olhos e oremos. Senhor, nosso Deus, te damos graças pelo teu cuidado e pelo teu amor experimentado a cada dia, que tem se renovado em nosso favor e nosso benefício. Oramos pedindo que estejas assistindo as pessoas que estão fragilizadas pelas enfermidades ou pelas relações familiares comprometidas,
ou por alguma preocupação que pode estar envolvendo as pessoas. Por isso, Senhor, tome cuidado sobre cada uma delas. Também oramos, Senhor, para que a questão climática possa estar em equilíbrio e que a chuva possa vir de acordo com a necessidade. Também oramos pedindo que agora, esse tempo especial, possamos fazer aquilo que honre a Ti, aquilo que promove o Teu reino. Que como igreja possamos ser parte desse corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e assim Te servir e honrar. No mais, oramos como Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim finalizamos o culto e agradecemos por você ter nos acompanhado. Desejamos que você possa servir e honrar a Deus como parte desse corpo de Cristo, promover também a evangelização e a missão onde somos chamados pelo próprio Deus. Tenha um bom final de semana. Continua ainda assistindo e ouvindo o hino a seguir. Se tem, se é um ser, se é alguém tão importante para mim. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, se teu complexo de inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que para Ele é algo importante você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.